Então, a gente vai fazer a correção das atividades de português, tá? Então, página 110, essa página aqui. Então, vocês teriam que ler aqui o que está aqui no exercício 1 e sublinhar as palavras que tem S aqui. Depois, vocês vão ver que tem essa tabelinha aqui embaixo. Então, aqui na tabela, o que vocês vão ter que fazer? Teriam que fazer aqui, palavras com S inicial. O que é S inicial? São as palavras que começam com S, que o S começa em primeiro lugar. Então, no caso, seria a palavra sabia e só. Depois, aqui no meio, palavras com S no meio. Então, seriam aqui, ó, triste, preciso, coisa, visto, resolveu, adesivo e escreveu, que a letra S aparece no meio da palavra. E aqui, nessa coluna, o S no final, por último. Então, aqui seria mas, folhas, letras e grandes. Aqui na letra C, vocês teriam que achar palavras, pesquisar algumas outras palavras, que não essas aqui de cima, outras, e escrever aqui, que aparecessem o S. Que você escreveu, que letra que vem depois do S? Que letra que é essa? Ela é vogal ou ela é consoante? Ela é vogal, sempre vai ser uma vogal, tá? Aqui na página 111, exercício 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler esse trecho que tá aqui em cima e vai responder referente ao trecho que tá em cima, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Copie as palavras com 2 S's que aparecem no trecho acima. Então, aqui nesse trecho tem 2 palavras que têm 2 S's. Então, você vai copiar, que no caso seriam a palavra nesse e passou. Depois, na letra B. Os 2 S's, ele está entre 2 o quê? 2 vogais, sempre entre 2 vogais. O som representado pelos 2 S's é igual ao som representado pelo S inicial, é o mesmo som. Quando eu falo, é o mesmo som, o S inicial e os 2 S no meio da palavra, tá? Em que posição os 2 S's aparecem na palavra? Sempre no meio. Nunca vou começar uma palavra com 2 S's e nunca vou finalizar uma palavra com 2 S's. Ele sempre vai aparecer no meio, sempre entre 2 vogais, tá? Nas palavras pesquisadas na atividade 1, que seria essa atividade aqui, você encontrou alguma palavra iniciada com S? Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Não achou e nem vai achar, porque não tem palavras começadas com 2 S's, né? Aqui no número 3, tem 3 palavras aqui. Apressado, assunto e tristíssimo. Todas elas têm 2 S's. A pergunta daqui é: o que aconteceu com as letras S na separação das sílabas? O que acontece? A letra S na separação das sílabas, elas não ficam na mesma sílaba. Elas ficam em sílabas diferentes, entendeu? Elas não ficam juntas, elas se separam daí, tá bom? Agora a gente vai para a próxima página. Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui na página 112, vocês teriam que completar aqui o exercício 1 com a letra S, um S ou 2 S's. Lembrando, sempre quando eu quero escrever alguma palavra, eu sempre vou buscar o som que eu quero. Então, se eu quero o som do S, eu tenho que ver, o S está no começo? Para ele ter som de S, ou ele está no início, ou ele está no meio. Mas para ele estar no meio, ele tem que ter, ou é 2 S's, ou tem que ser um S que está entre uma consoante e uma vogal. Então, a gente tem que ver isso. Então, aqui as palavras são sol. Então, sol é um S inicial, então é um S só, né? Selo, também tô buscando o mesmo som, o som do S, então no começo. Osso, com 2 S's, porque ó, é o som do S no meio da palavra. Disse, som do S de novo, ó, é o som do S de novo, mas ele tá no meio da palavra, então são 2 S's. Pires, então eu tô terminando, até o som do S fica no final, ó, pires. Depois eu tenho ônibus, também no final. Sapato, S inicial. Estrela, olha só, a palavra estrela é um exemplo bom. Tem o som do S, só que o S ele tá entre uma vogal e uma consoante, por isso que permanece o som do S, tá? Vassoura, também é com 2 S's, né? A palavra vassoura, porque se eu deixar com S só fica vasoura, então, né, tem que ser a palavra certa. Professor,
travesseiro e assadura, todos com 2 S's. Aí, aqui nessa parte de baixo, vocês teriam que separar as sílabas de cima. Então, separar todas essas sílabas aqui de cima. O que eu tenho, assim, de mais importante para falar na hora de separar as sílabas? A maioria delas eram sílabas simples. A gente tem que tomar cuidado só com algumas. Então, a minha preocupação era a palavra sol é uma monossílaba. É uma sílaba só, é um som só, então eu não separo. E as palavras travesseiro, eu separo travesseiro. Entendeu? Os 2 S sempre separados, mas nesse caso o I vai ficar junto com a primeira sílaba. Travesseiro. Vassoura, mesma coisa. Vassoura. Tá? Então, tem que prestar atenção nessa separação, tá bom? Aqui na página 113, essa atividade aqui, o número 2, é o que é o que é. Então, até estava fácil, porque as figuras já estavam aqui em cima. Então, vocês só tinham que relacionar, tá? Então, na letra A, corre pela casa toda e depois dorme em um canto. Vassoura. Nasce grande e morre pequeno. O lápis, né? Tem a forma de 8 e nas pontas dos bracinhos e nas pontas 2 bracinhos. É usado pelos novos e também pelos velhinhos. Óculos. Tem 8 letras e se lhe tiram a metade, ainda ficam 8. Biscoito, tá? Eu acho que não teve grandes dificuldades nessa atividade, mas se alguém teve, só mandar as dúvidas, tá bom? Um beijo!